Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Carolina e eu irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título Conversor robústico MPPT digital para a detecção e mitigação do efeito do sombreamento parcial em uma linha de um filme fotovoltaico orgânico OPV. Meu orientador é o professor Osvaldo e o meu co-orientador é o professor Marco. Primeiramente, irei apresentar a introdução e os objetivos, logo depois os fundamentos deste trabalho, os resultados e análises que foram obtidos através da simulação da linha fotovoltaica orgânica, da simulação do conversor Boost e do circuito integração. Logo depois as conclusões e trabalhos futuros e, por último, as referências. A energia solar fotovoltaica, nos últimos anos, ela vem sendo uma das energias renováveis mais promissoras, né? Como nós podemos ver aqui neste gráfico, nós temos que desde 2017, ela vem tendo um crescimento muito significativo. Dentre as tecnologias fotovoltaicas emergentes, tem-se os filmes fotovoltaicos orgânicos, que são a base de células de semicondutores orgânicos, de polímeros orgânicos. Essas células, elas são conectadas em série e ou em paralelo, né? E estes filmes, eles têm as propriedades de serem leves, semi-transparentes, flexíveis e de fácil adaptabilidade a uma ampla variedade de superfícies. Esses filmes, eles são fabricados a partir de uma técnica de impressão contínua, que é chamada de técnica de rolo a rolo. Essa técnica, ela permite imprimir diferentes formas e tamanhos do filme. Porém, a maioria, né, dos filmes que que tem, né, comercialmente, as células, elas são em formato de linhas. Então, é por conta disso que neste trabalho nós chamaremos as células fotovoltaicas orgânicas de linhas OPV. O efeito do sombreamento parcial, aqui demonstrado através dessa figura, é um dos efeitos que mais afeta a eficiência e o tempo de vida das tecnologias fotovoltaicas. Ele acontece quando a irradiância solar incidente ela não é uniforme, né, sobre a tecnologia. Então, tem uma ou mais células que ficam sombreadas, e estas elas passam a consumir potência ao invés de produzir, e isso causa danos às tecnologias. Então, uma das soluções que são implementadas é o método do rastreamento do ponto de máxima potência, que faz com que os módulos, né, os filmes fotovoltaicos, eles permaneçam sempre fornecendo a potência máxima. E no caso, né, dos filmes OPV, né, dos filmes orgânicos, o sombreamento parcial ele causa danos irreversíveis. Então, é por isso que neste trabalho nós temos como objetivo simular no MATLAB Simulink um modelo matemático para uma linha fotovoltaica orgânica, um conversor, né, o circuito básico de um conversor CCCC Boost, implementar dois métodos de rastreamento do ponto de máxima potência, MPPT, o perturbe e observa, e o condutância incremental, no qual vamos simular para diferentes valores de perturbação. Queremos analisar a curva de potência da linha OPV para ambos os métodos MPPTs. Tudo isso para mitigar o efeito do sombreamento parcial e, consequentemente, melhorar, otimizar, né, o tempo de vida e a eficiência dos filmes fotovoltaicos orgânicos. Nós temos aqui que o comportamento de uma célula fotovoltaica orgânica, ela pode ser demonstrada através das suas curvas características, que é a curva PV e a curva IV. Através dessas curvas, nós podemos obter os parâmetros, né, que descrevem a célula, que é a corrente de curto-circuito, que é uma corrente que aparece nos terminais da célula quando eles estão fechados, né? A tensão de circuito aberto, o ponto aqui de máxima potência, né, a potência máxima aqui, que através da curva PV ele é obtido no ponto mais alto da curva, e através da curva IV, o ponto de máxima potência ele é obtido através
da multiplicação da tensão de máxima potência pela corrente de máxima potência. Aqui, ao lado, nós temos várias curvas IV para diferentes irradiâncias, no qual aqui nós podemos ver que quanto maior a irradiância, maior é a potência que é gerada pela célula. E nós podemos ver também que as diferentes irradiâncias afetam muito mais a corrente da célula fotovoltaica do que a voltagem. Nesta figura aqui, nós temos o circuito elétrico que representa a célula fotovoltaica, né? A gente tem que esse é um modelo que melhor representa, porque ele é um modelo real, visto que ele tem aqui, por exemplo, RSH, também chamado de resistência shunt, que é uma resistência devido à corrente de fuga das imperfeições e impurezas da célula. Aqui nós temos a resistência RS, também chamada de resistência série, que é uma corrente que é uma resistência que é devido à resistência interna da célula. Nós temos aqui um diodo, pois o comportamento da célula fotovoltaica, como é a base de um semicondutor, ele é muito similar ao comportamento de um diodo também, por também ser a base de um semicondutor, né? Aqui nós temos que essa fonte de corrente, ela representa a corrente que é gerada pela irradiância solar incidente sobre a célula. E nós podemos obter a equação para a corrente de saída, né? E através deste circuito, e este equacionamento foi baseado no artigo de Huang et al., 2020, e no qual esse equacionamento ele foi utilizado para a simulação da linha OPV, né? Na construção ali do modelo matemático da célula. Aqui nós temos o circuito básico do conversor Bush, né, que foi escolhido para ser simulado. Nós escolhemos o conversor CCCC do tipo Bush, pois ele eleva a tensão, e aqui nós temos como, nós queremos aumentar a tensão da linha fotovoltaica orgânica. Então, nós fizemos a simulação deste circuito, levando em consideração elementos ideais. Para o sistema todo, né, o sistema integração, onde tem o filme fotovoltaico orgânico ou a linha fotovoltaica orgânica, o método MPPT, o conversor boost e a carga, nós temos dois modos de controle para o conversor, né? Nós temos o modo de controle baseado na corrente e na tensão, no qual ele necessita de um controlador PI, né, para assim gerar o ciclo de trabalho que irá atuar no conversor. E nós temos um modo de controle baseado no ciclo de trabalho, onde o ciclo de trabalho ele já sai ali do algoritmo MPPT para a atuação no conversor. Então, este sistema foi o que foi escolhido, porque faço a implementação, né, ele não precisa de um controlador PI, e também por ter um tempo mais reduzido de cálculos, né? Aqui nós vou apresentar um pouco sobre como funciona o algoritmo do MPPT Perturba e Observa. Primeiramente, ele lê as tensões, né, e a corrente da linha fotovoltaica orgânica. Após isso, ele calcula uma potência P1. Logo depois que ele calcula essa potência P1, ele faz uma perturbação e calcula uma potência P2. Então, ele decide, se P2 for maior que P1, então ele está na direção do ponto de máxima potência. Quando P2 é menor que P1, este está na direção contrária do ponto de máxima potência, ou seja, então ele tem que fazer uma nova perturbação para que sempre o algoritmo opere na direção do ponto de máxima potência. O método da condutância incremental, ele também começa lendo os valores de tensão e corrente, mas aqui ele vai comparar, né, a variação da corrente pela variação da tensão com a corrente pela tensão atual ali. Então, quando ele verifica que tem quando não tem uma variação na corrente da linha,
ele segue segue no mesmo ponto de operação, né? Ele não faz nenhuma perturbação. Porém, quando ele detecta que houve uma variação na corrente, como, por exemplo, uma mudança na irradiância, né? Ele vai fazer uma perturbação para que o algoritmo volte para a direção do ponto de máxima potência. Aqui nos resultados, né, obtidos a partir da simulação da linha fotovoltaica orgânica, nós temos que a linha fotovoltaica orgânica ela foi modelada a partir de dados que foram enviados, né, pela empresa Sanil. Estes dados eram de um lote com 5 filmes fotovoltaicos orgânicos que foram produzidos pelo CECEM Brasil, que é o Centro Suíço de Eletrônica e Microtecnologia. Este foi trabalhado os dados, né, destes arquivos, e no qual nós fizemos uma média dos parâmetros que nos foram enviados para que nós podemos simular uma linha fotovoltaica orgânica que melhor represente este lote de filmes. Cada filme tinha 6 linhas fotovoltaicas orgânicas ligadas em série. Ele tinha um fator de preenchimento de 55,15%, e este fator ele avalia muito sobre o desempenho do filme fotovoltaico orgânico. Também nós temos que a eficiência do filme fotovoltaico orgânico ela é de 4,57%. Aqui nós temos o modelo matemático que foi simulado no MATLAB Simulink, a partir do equacionamento daquele modelo elétrico que foi apresentado, que representa a linha fotovoltaica orgânica. Então, nós temos aqui a fonte de corrente IPV, né? A corrente IPV, ela é dada por IPH, né? A ID, que é a corrente que passa pelo diodo, e ISH, que é a corrente que passa pela resistência shunt. Então, aqui nós temos IPH. IPH é a corrente que é gerada pela irradiância incidente, né? Então, aqui nós temos o diagrama de blocos que demonstra a equação de IPH. Aqui, ISH, né? Como foi simulado. Aqui, ID, né? Que é a corrente que passa pelo diodo. Nós podemos perceber que na equação da corrente ID, precisamos de I0, no qual aqui nós temos I0. I0 é a corrente de fuga do diodo. Aqui nós temos as constantes que foram colocadas na simulação, né? Aqui todos os cálculos de VOC e SC que nós obtemos através dos dados que nos foram enviados. Então, nós temos um valor de VOC para a linha de 0,79 volts, e o ISC da linha foi o mesmo do filme, foi colocado o mesmo do filme, pois aqui estamos considerando que todas as linhas são iguais e, portanto, não há nenhuma diferença de fabricação. A resistência a RS, ela foi colocada esse valor, pois o modelo matemático ele não convergiu para valores de RS maiores do que 1. O valor aqui, N, né? N é a constante de idealidade do diodo, e o valor de KI, que é o coeficiente de corrente de curto-circuito, estes valores eles foram retirados também do artigo de Huang et al. Primeiramente, nós simulamos a linha OPV para condições standard de teste, né? Então, tem 1.000 watts por metro quadrado de irradiância, 25 graus Celsius de temperatura e uma massa do ar de 1,5. Logo depois, né, nós variamos a irradiância, e no qual foram obtidos esse gráfico IV, no qual é muito similar ao apresentado nos fundamentos, onde nós podemos ver aqui que quanto maior é a radiância, maior é aqui o ponto de máxima potência. Também podemos perceber a diferença na corrente da linha, que é muito maior, né? As diferentes irradiâncias afetam muito mais a corrente do que a tensão, e aqui também nós podemos verificar isso. Nós obtemos aqui os gráficos PV para diferentes irradiâncias também,
no qual nós medimos aqui o ponto de máxima potência para cada irradiância, e estes foram utilizados como potências de referência nas próximas simulações. Aqui nós temos uma tabela dos resultados que foram obtidos, que a gente comparou, então, o valor medido da linha fotovoltaica a partir das curvas características obtidas, e o valor calculado, né, que foi calculado através daqueles dados dos filmes fotovoltaicos orgânicos. Então, nós temos que um valor calculado para VOC da linha e o valor medido, eles foram iguais, também para o valor de ISC da linha, né, no qual a gente obteve um erro de 0%. Aqui nós podemos ver uma diferença significativa isso gerou um erro significativo de 43,37% no valor da potência máxima da linha. Isso é devido a que também temos erros aqui nos valores da tensão de máxima potência e da corrente de máxima potência. Essa diferença ela pode ser devido a que os valores de IRS, IRSH, o valor de N e KI não foram projetados especificamente para uma única linha. Então, esse erro significativo pode ser devido a isso. Nós temos aqui o circuito do conversor boost que foi simulado. Por mais que tenhamos projetado um conversor que leva elementos ideais, né? Nós temos aqui que o diodo e o transistor MOSFET, eles têm resistências internas padrão que é colocado pelo MATLAB Simulink. Então, nós temos aqui que a tensão de entrada do conversor é de 0,55 volts, que é a tensão de máxima potência da linha. Também, I, né, é a corrente de máxima potência da linha. Então, o conversor ele tem uma potência de entrada de 16,44 miliwatts, e nós utilizamos estes valores para projetar, né, o valor da capacitância e da indutância do conversor. Como, né, nós utilizamos um conversor boost e queremos aumentar a tensão de entrada, nós utilizamos um ciclo de trabalho de 0,8 e uma frequência de chaveamento de 25 kHz, e não estamos trabalhando também com uma carga em específico, né? Então, utilizamos uma carga resistiva de 454,45 ohms. O nosso objetivo, através deste gráfico, nós podemos ver que o nosso objetivo ele foi alcançado. Visto que temos uma entrada de 0,55 volts, nós obtemos uma tensão de saída que varia aqui, né, entre aproximadamente 2,4 volts e 2,7 volts, né? Então, com esse valor de ciclo de trabalho, nós conseguimos aumentar a tensão de entrada. Aqui também nós quisemos comparar a potência de entrada com a potência de saída. A potência de entrada média que foi obtida através deste gráfico é de 21,48 miliwatts, e para a potência de saída média foi obtida 13,72 miliwatts. Este caso, nós podemos ver que tem uma perda de potência, né, na saída do conversor boost, que pode ser devido às perdas ali de potência no transistor MOSFET e do diodo. Aqui nós temos a simulação do circuito integração. O circuito integração ele é composto pela linha fotovoltaica orgânica, um capacitor de entrada do conversor boost, que ele serve para fornecer a melhor tensão CCCC para o conversor boost e o método MPPT, né, o método ali que foi baseado no modo de controle do ciclo de trabalho. Este circuito ele foi colocado, né, ali, foi sugerido um padrão, este padrão de irradiância, no qual aqui nós temos 1000 de irradiância, logo depois ele decai para 800, logo depois para 600 de irradiância, e queremos colocar isso para simular um sombreamento na linha fotovoltaica, né?
E também estes degraus, eles vão nos servir para calcular o tempo de subida, ou chamado também de tempo de resposta, do método MPPT. Aqui nós temos os resultados da simulação do circuito integração para diferentes irradiâncias, para um valor de perturbação de 2 vezes 10 na menos 2. Então, nós podemos obter, podemos perceber, né, que tem uma grande oscilação, uma oscilação significativa, e também podemos perceber duas diferenças, uma diferença, né, entre o condutância incremental e o perturba e observa. O valor dessa queda abrupta aqui, para o condutância incremental, ela chega até mais ou menos um pouco mais de 15 miliwatts. E para o perturba e observa, ela chega a um pouco mais de 12 miliwatts. Então, no perturba e observa, nós temos uma queda aqui essa queda abrupta de tensão maior que no condutância incremental. Para uma perturbação de 2 vezes 10 na menos 4, nós podemos ver que há uma certa instabilidade para ambos os métodos quando a irradiância decai, né? E aqui estes picos iniciais, né, essas quedas, essas oscilações iniciais, para os dois métodos, elas foram iguais. Como podemos ver aqui para o condutância incremental, ele chegou a um pouco mais, aproximadamente 12 miliwatts, e aqui também para o perturba e observa 12 miliwatts também. Aqui nós temos os resultados da simulação para uma perturbação de 2 vezes 10 na menos 6, e já podemos considerar que foram resultados muito bons, por conta de que ele apresentou uma oscilação menor que para os outros dois valores de perturbação, também apresentou uma oscilação aqui inicial, né, de um pouco mais de 16,5 para ambos os métodos, o que foi melhor que para os outros, né. Essa queda abrupta aqui, que vai até um pouco mais de zero, ela não é levada em consideração na nossa análise, pois na prática nós não temos uma mudança de irradiância muito brusca, né? Na prática, ela é gradual. Então, também nós podemos perceber que tanto para este valor de perturbação, quanto para os outros, o método MPPT, ele seguiu a potência de referência que foi colocada. Essas potências de referências, como eu falei, foram obtidas através dos gráficos PV para diferentes irradiâncias, né? Então, a gente pode ver que o MPPT está ali seguindo a potência de referência. Aqui nós mostramos um gráfico onde foi simulada, né, para condições estándar de teste, né, para 1000 de radiância e 25 graus Celsius de temperatura, e nós aproximamos o gráfico para mostrar a forma de onda da potência, tanto para o método perturba e observa, quanto para o condutância incremental. Aqui nós podemos ver que a oscilação para ambos os métodos é a mesma. A única diferença que tem entre as duas ondas para os dois métodos é que elas têm uma pequena diferença de fase, né? Mas ali estamos, como podemos ver, também está seguindo a potência de referência. Aqui nós temos uma tabela no qual foram calculados os tempos de subida, a oscilação e o erro estático. E através dessa tabela nós podemos perceber que para ambos os métodos foram obtidos os mesmos valores. Então, podemos perceber que quanto menor é a perturbação, maior é o tempo de subida, porém tem uma menor oscilação. E por mais que para um valor de perturbação de 2 vezes 10 na menos 4 tenha dado um erro estático menor que para 2 vezes 10 na menos 6, nós vimos que para a perturbação de 2 vezes 10 na menos 4 teve muitas instabilidades ali quando teve a mudança de radiância. Aqui nas conclusões nós temos então que as curvas IV e PV elas foram satisfatórias,
elas demonstraram um erro significativo ali na potência máxima, que pode ser devido aos valores, né, como eu falei, das constantes ali de RS, RSH, N e KI, que não foram projetados especificamente para uma única linha, mas podemos perceber que as curvas características elas foram muito similares às apresentadas na literatura. Nós temos a eficiência do conversor boost foi de 63,87%, e isso foi devido à perda de potência que teve ali na saída, devido à perda de potência nos elementos, né, no transistor MOSFET e no diodo. Nós obtemos que o melhor valor para perturbação foi de 2 vezes 10 na menos 6, pois apresentou uma oscilação menor que para os outros valores, e também uma instabilidade ali quando muda de irradiância. Obtemos resultados bem similares para os dois métodos MPPTs, fazendo com que os dois sejam aplicáveis, né? A gente viu ali que tem diferenças muito pequenas entre os dois métodos, e nós vimos que os métodos MPPT são eficazes, pois eles estão ali seguindo o ponto a potência ali de referência, né? Então, por exemplo, nós temos que se nós tivermos o valor de perturbação de 2 vezes 10 na menos 6, uma linha fotovoltaica irradiada por 600 watts por metro quadrado, por exemplo, e nós vamos ter que essa linha ela vai conseguir oferecer a máxima potência, né, ali para essa irradiância, fazendo assim com que otimize o seu funcionamento. Visto que este é um trabalho inicial e pretende sim aí continuar os estudos através de um mestrado ou continuar assim no projeto, né? Nós temos aqui os seguintes trabalhos futuros, né? Que é conectar as 6 linhas do filme fotovoltaico orgânico interligadas em série, né? Simulá-las, né? E obter as curvas características delas, colocando assim, por exemplo, uma a 1000 de radiância e outra a 600, para ver como é que ocorre, quais são as curvas que são obtidas. Também queremos simular as 6 linhas com um conversor boost MPPT para cada linha, né? Um método de integração ali conectado um circuito de integração conectado em série e simular, né? Simular também, implementar outros métodos MPPTs que estão presentes na literatura, projetar o circuito de integração experimentalmente, né? Fazer ali na prática o circuito de integração, e obter as curvas características e analisar as curvas de potência com MPPT para diferentes temperaturas, que não foi possível de obter neste trabalho. Aqui nós temos as referências, a referência de Huang et al. 2020, né, no qual ele faz ali um artigo sobre células fotovoltaicas orgânicas, Pereira, Souza e Santos, e Montair, Saad et al. Bom, gostaria de agradecer aos meus orientadores, professor Osvaldo, professor Marco, pela paciência, os ensinamentos aí durante todo o trabalho, né? E foi um trabalho feito em um período muito curto, então eu agradeço muito a eles. Gostaria de agradecer ao CECEM e à Sanil por nos ter fornecido os dados dos filmes, do lote dos filmes, né, fotovoltaicos orgânicos, para fazer este estudo. Gostaria de agradecer a todos os professores do curso de Engenharia Física que passaram aí pela minha jornada, sempre dispostos a ajudar sempre que possível. A minha família, minha mãe, meus irmãos, que mesmo aí na distância não deixaram de me apoiar e me incentivar. O meu namorado, que está sempre do meu lado, aí me aguentando aí nos momentos difíceis. E aos meus amigos também por todo o apoio. Gostaria de agradecer também ao Nila, né, pela oportunidade de estudar engenharia física. É isso, muito obrigada.